pessoal, vamos aqui para mais uma aula. O conteúdo da aula de hoje é a lei de Biot-Savart, que fala sobre o campo magnético produzido por uma corrente que passa por um fio. Vamos calcular, né, a expressão para o campo magnético gerado por um fio retilíneo e por um arco de circunferência, que são as duas estruturas básicas. Vamos ver também a força magnética entre duas correntes paralelas, ou seja, dois fios paralelos. Vamos ver a lei de Ampère, que é equivalente à lei de Gauss, que a gente tem aqui no eletromagnetismo. Vamos analisar, utilizando a lei de Ampère, o campo magnético fora e dentro de um fio. E para finalizar, a gente vai ver o campo magnético em um solenoide, que é uma estrutura que a gente vai similar a uma bobina, né? Bom, a lei de Biot-Savart, ela vai expressar um diferencial de campo. Então aqui a gente vai ter uma corrente percorrendo o fio nesse sentido. E nesse mesmo sentido a gente vai ter o elemento infinitesimal ds, que é o infinitésimo de comprimento. E esse vetor r aqui, roxo, ele vai ser o vetor em direção do nosso ds, que vai sair do nosso ds até o ponto que a gente vai analisar do espaço, que está fora do fio, né? Então, por exemplo, a gente vai ter esse ponto P. Para cá, nessa tangente aqui, vai ter o vetor ds, certo? E aqui vai ter o vetor r, que é o vetor de direção do ds até o ponto P que a gente está analisando. O que a lei de Biot-Savart diz? O diferencial de campo é dado por essa expressão. É esse μ0 sobre 4π, que é uma constante, esse valor aqui, que multiplica o valor da corrente, o módulo, né, da corrente, vezes o meu elemento de comprimento, de comprimento, vezes o seno. Só que essa expressão aqui, se a gente considerar que R é um vetor unitário, né, a gente pode reescrever como sendo ds seno θ, a gente pode reescrever como sendo o vetorial, produto vetorial entre ds e r, certo? E esse r aqui é a distância do elemento de área que a gente está, de comprimento que a gente está analisando, até o ponto que a gente quer saber o campo. Aqui para essa expressão, né, da lei de Biot-Savart, que a gente vai usar mais para frente, essas duas aqui. Bom, o valor de μ0, na verdade, μ0 sobre 4π, a gente pode aproximar como sendo 10 a menos 7, e a unidade seria Tesla vezes metro, dividido pelo ampere, certo? Bom, o campo gerado por um fio. Aqui a gente tem um fio em laranja, bem claro, e novamente a gente vai ter aqui o vetor ds e o vetor r. A gente consegue fechar esse triângulo retângulo com hipotenusa r, rzinho, né? O cateto a gente pode chamar desse cateto aqui de rzão e aqui o s. O que a lei de Biot-Savart diz? A gente vai utilizar essa expressão aqui. O diferencial de campo é aquela constante vezes o i, vezes o ds, vezes o seno de θ, dividido pela distância ao quadrado. Só que perceba o seguinte, se a gente for analisar desse ponto para cima, a gente pode considerar isso aqui infinito, né? Vai ter uma certa contribuição de cada dszinho, cada infinitésimo de comprimento, em relação, aplicando, né, o campo nesse ponto P aqui. E, simetricamente, para baixo, né, desse ponto para baixo. De modo que a gente pode escrever que o campo em si, ele é duas vezes a contribuição de um ponto zero até um ponto no infinito, de todos os dBs, né, de todos os infinésimos de campo. Aqui a gente vai evidenciar, a gente substitui a fórmula do dB aqui, evidencia as constantes, e dentro dessa integral vai ficar seno de θ dθ. E aí, o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer a mudança de variável. Esse seno de θ aqui, a gente pode escrever como? Se vocês lembrarem da trigonometria, o seno de θ é igual ao seno de π menos θ, que seria esse ângulo aqui, né? E o seno desse ângulo é Rzão dividido por Rzinho. Só que aqui dentro ia ficar o quê? Ia ficar Rzão dividido por Rzinho ao cubo. Só que esse Rzinho a gente consegue
por Pitágoras, né? Achar uma expressão em função de Rzão e Szinho, ou S, né? Bom, essa integral aqui, se você jogar em qualquer calculador de integral ou tentar fazer à mão, o resultado dela é, quando a gente aplicar os limites de integração, vai ser 1 sobre R, de modo que a expressão do campo gerado por um fio retilíneo vai ser μ0i sobre 2πr, que R é a distância do fio, a menor distância do fio até o ponto P, certo? Agora, por um arco de circunferência, a gente vai utilizar a fórmula, né, aquela primeira fórmula, e aí é o seguinte, sempre que a gente vai ter o vetor ds, ele vai estar ortogonal ao vetorzinho de raio, né, da direção do raio. Então, o ângulo que ds faz com R é 90 graus. Ou seja, o seno de 90 aqui vai dar 1. Certo? Então, a gente pode simplificar a expressão como sendo essa aqui. A gente trocou o Rzinho aqui como R ao quadrado, né? Que é a distância desse ponto até o centro desse arco de circunferência. Outra coisa, como aqui a corrente vem aqui, né? Então, o infinitésimo de comprimento também segue a mesma direção, o mesmo sentido. Só que aí a gente vai ter que o infinitésimo de comprimento, que é o ds, vai estar fazendo 0 graus com o vetor r, né? O vetor rzinho. Só que se está fazendo 0 graus, o seno de 0 é 0. Então vai cancelar a influência desse ramo e desse ramo. Aqui, no caso, vai ser o seno de 180, né? O R vai estar apontando para cá e o ds vai estar apontando para cá. Bom, então, a única coisa que vai influenciar o campo é essa parte do arco de circunferência. Agora a gente vai calcular. Bom, o argumento é o mesmo, a gente vai integrar todas as contribuições de infinitesimos de campo para achar o campo nesse ponto log. E aí a gente tem que imaginar o seguinte, a gente vai integrar de um ângulo 0, começando aqui, até um ângulo φ. E esse ângulo φ, quando a gente for integrar, na verdade a gente substitui a expressão do dB, evidencia as constantes, e dentro aqui da integral vai ficar só o dφ, né? Porque os outros são valores e valores constantes, que não vão se alterar de acordo com o ângulo. Então, a integral de dφ é justamente o φ. Se a gente quiser uma circunferência completa, ou seja, 2π de ângulo, né? A gente substitui aqui e vai ter que o campo gerado em uma circunferência completa é μ0i sobre 2r, em que r é o raio dessa circunferência. Aqui fica mais interessante, porque a gente tem que pensar. Um fio desse aqui, a gente vai analisar, por exemplo, a força que vai ocorrer nesse fio aqui. Para isso, a gente precisa achar o campo que esse fio vai produzir nesse outro fio. Vamos chamar de fio 2 e fio 1. Então, eu quero saber a força que está agindo no fio 1. Então, eu preciso do campo produzido pelo fio 2. Certo? Para ficar mais claro, se vocês lembrarem, a força magnética entre fios é dada por ILB, em que B é o campo, né? E L é o comprimento do fio. E aí é o seguinte, eu fiz só para o caso do primeiro fio, mas é análogo para o outro fio. O que a gente vai ter aqui? Eu quero analisar a força que está no primeiro fio. Então, essa corrente e esse L corresponde ao primeiro fio. E esse B, que é o campo, vai ser gerado pelo outro fio. Só que como a gente viu, a expressão do campo gerado por um fio retilíneo é essa daqui. Só que esse aqui, no caso, é o I que passa nesse fio aqui. E R é a distância do fio até o ponto que a gente está analisando. Então, vamos supor aqui que a distância entre esses dois fios seja D, a gente pode escrever a expressão como sendo dessa forma. I2 é a corrente que passa no fio, que vai gerar o campo, e D é a distância desse fio que está gerando o campo até o ponto que a gente está analisando, ou seja, o outro fio. E aí outra coisa que é preciso mencionar é que quando eu tenho correntes que estão indo na mesma direção, ou seja, todas indo para cima aqui ou todas indo para baixo, a tendência é que os fios se atraiam, então eles vão se curvar
nesse sentido aqui, para tendendo a se aproximar um do outro. E se as correntes são em sentidos diferentes, a tendência é que os fios se afastem. Isso vai, se vocês usarem a regra da mão direita, vai dar para perceber por que isso ocorre, certo? Bom, a lei de Ampère, como eu falei, a imagem aqui está um pouco ruim, mas aqui a gente vai ter uma corrente. Imagine o seguinte, esses pontos aqui cinzas são cortes, secção, um corte, né, dos fios que estão passando nessa amperiana, que a gente vai chamar aqui esse limite aqui, essa área aqui, essa área laranja, certo? E aí eu tenho um fio que está passando uma corrente I1, nesse sentido aqui, desse ponto para cima, e eu tenho uma corrente I2 que está indo para baixo. De acordo com o sentido da integração, a gente também vai usar a regra da mão direita, certo? Só que no caso é o seguinte, os demais dedos, exceto o polegar, vão circular a amperiana, certo? No sentido da amperiana. E o polegar que vai estar estendido para cima, né? Como se fosse formando um legal. Todas as correntes que estão nesse sentido do polegar, elas vão ser consideradas positivas, e as que estão no sentido contrário vão ser consideradas negativas, certo? E o que a lei de Ampère diz? Que a integral fechada, né? Nessa região fechada da amperiana, do campo escalar infinitésimo de comprimento, que seria da amperiana, vai ser igual a um μ0, que é uma constante de permeabilidade, vezes a corrente envolvida, certo? Então aqui a gente teria a soma algébrica, né, das correntes envolvidas, que seria I1 menos I2, nesse sentido aqui de integração. Vamos aqui ver algumas aplicações, né? Bom, o que a gente já viu. Eu consigo calcular o campo magnético que está fora de um fio. Para isso, eu vou considerar um ponto nessa circunferência aqui. E aí, usando o critério da amperiana, né? A lei de Ampère. A integral fechada de BdS é igual a μ0i. Esse B escalar ds a gente pode utilizar a regra que a gente viu, né? Que o vetor escalar outro vetor é o módulo desse primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, que a gente for perceber aqui, ó, o vetor campo ele está no mesmo sentido, na mesma direção do vetor ds aqui, que está nessa amperiana. Então, o ângulo entre eles é zero. E, para todos os pontos dessa amperiana, o valor como é simétrico, né? O valor do nosso campo ele vai ser sempre um valor fixo, B. Então, a gente consegue jogar ele para fora da integral. E a integral fechada de ds é justamente o comprimento da circunferência, que é 2πr. Certo? É como está escrito aqui. E, bom, a única corrente que a gente tem aqui dentro é essa corrente I, que está saindo para fora do plano, né? Então, a gente vai terminar de escrever a lei de Ampère como μ0i. Dessa forma, a gente consegue isolar o B, o nosso campo, que vai dar μ0i sobre 2πr, que é o que a gente já tinha deduzido anteriormente, pela lei de Biot-Savart. Agora, dentro de um fio, a gente vai precisar usar um truque, né? Porque nem toda a corrente que está passando no fio, digamos, nesse exterior aqui, ela vai estar passando na amperiana. Então, a gente vai ter que usar um truque que é relacionando as áreas de secção desse fio, ou seja, analisar o fluxo, né? Então, a gente vai fazer uma proporção. A corrente total está para a área total, assim como a corrente que passa na amperiana está para a área da amperiana, certo? Então, novamente, a integral fechada de BdS é B vezes 2πr, porque a gente está tratando de circunferências. E aí, como eu falei, a gente fazendo essa relação, a gente consegue encontrar que a corrente envolvida é dada por essa expressão aqui. E que a corrente que passa no fio completo vezes a área da amperiana dividido pela área de secção do fio completo. Substituindo esse valor de envolvido aqui, nessa expressão, por exemplo, a gente cancelaria, né, o πr ao quadrado com o πr de baixo e ficaria com essa expressão aqui, que é o campo vai variar linearmente com o Rzinho, né, que é o raio da amperiana.
E esses outros valores aqui são constantes de acordo com o fio, certo? Bom, para finalizar, o campo magnético e o solenoide. A gente vai ter que o solenoide, como se vocês lembrarem, né? Ele é um aglomerado de bobinas, a gente pode pensar assim, várias bobinas juntas, ou N bobinas, por exemplo. E aqui a gente vai ter os vetores, né? Ou as linhas de campo. Dessa forma a gente vai utilizar a lei de Ampère de novo, sendo que a nossa amperiana vai ser esse retângulo aqui, por esses segmentos AB, BC, CD e DA. Então, vamos fazer a análise. A gente pode quebrar a nossa amperiana nesses segmentos que eu falei. E aí percebam o seguinte. Nesse aqui, ó, a gente vai ter que o campo está ortogonal ao meu infinitésimo de comprimento da amperiana. Então, se ele está ortogonal, significa que está fazendo 90 graus. E cosseno de 90 graus é zero. Então, a influência desse segmento e desse segmento vão ser nulos. Não vai ter influência. E aqui fora, pela nossa amperiana, pelo desenho, a gente tem que o campo fora desse solenoide ele é zero. Então, aqui também não vai influenciar. A única parte que vai influenciar é esse segmento AB aqui, que vai estar fazendo 0 graus com o campo. O DS vai estar fazendo 0 graus. E é justamente o que está descrito nessa linha aqui. Novamente, o B vai sair da integral. E o comprimento, né, a integral de A até B de ds, é justamente esse comprimento aqui, AB, que é esse descrito como H. Então, a gente vai dizer que a integral toda dessa amperiana, pela lei de Ampère, vai resultar em BH. Só que a corrente envolvida, a gente pode dizer que é a corrente que passa em cada um dos fios que estão nessa amperiana aqui. E aqui a gente vai dizer que esse N é a quantidade de espiras, de bobinas, por comprimento. Então, para saber a quantidade de correntes, a gente tem que multiplicar esse N pelo comprimento, né? Para saber a quantidade de bobinas. Então, quantidade de bobinas vezes a corrente vai ter a quantidade de corrente total que está passando na nossa amperiana. Substituindo os valores na lei de Ampère, a gente vai cancelar esse H, né? Então, vai resultar que o campo dentro de um solenoide é dado por essa expressão, que é μ0 e N. Lembrando que I é o que passa em cada fio do nosso solenoide e N é a quantidade de espiras, de bobinas por comprimento, certo? De espiras na bobina. Então, é isso, galera. Até a próxima aula.